Olá, graça e paz. Há muito eu já queria tratar deste assunto aqui no canal e nesse momento eu venho falar de forma bem simples e rápida a respeito da fé. Muitos dizem: tenho fé. Se você for perguntar para pessoas que não estão dentro de uma congregação, não estão dentro de um templo, não convivem como igreja, se você perguntar a essas pessoas se elas creem em Deus, naturalmente elas vão dizer: sim, eu creio, eu tenho fé em Deus. Mas será que é verdade mesmo? Será que somente pelo falar essas pessoas de fato comprovam a sua fé? No livro de Mateus, capítulo 3, verso 8, diz o seguinte: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa foi uma das exortações que João Batista deu aos fariseus e saduceus da época de Cristo. Mas por que ele tratou eles assim? O contexto vai dizer, que João Batista estava batizando a diversas pessoas que saíam de suas casas a ir até João a fim de serem batizadas. Nós sabemos que o batismo nas águas simboliza o arrependimento, simboliza a morte do velho homem e o ressurgir para uma nova vida. O coração já arrependido tem como ato agora o simbolismo, o ato de descer as águas, de se batizar. Correto? Então muitos iam até João para ter esse ato, para serem batizados. Mas quando João viu fariseus e saduceus indo até ele para se batizarem também, ele antes diz isso: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Por que João Batista disse isso, irmãos? Com toda certeza, ele, por ser cheio do Espírito Santo, ele notava e conseguia discernir quem era cristão de fato ou quem estava ali de fato arrependido para ser batizado e quem não estava arrependido e queria simplesmente continuar em uma religiosidade, como essas duas seitas, o farisaísmo e a seita dos saduceus. No livro de Tiago, capítulo 2, verso 18, diz o seguinte: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, irmãos, não adiantou também, posso colocar assim, os fariseus e saduceus irem até João Batista a fim de serem batizados, se as suas obras não condiziam com aquilo que eles falavam. Esse não é exatamente o mesmo quadro dos nossos dias? Diversas pessoas por aí afora dizendo: sim, eu creio em Deus, eu tenho fé, mas as suas obras não condizem. Quem nessa vida consegue dizer que ama a sua esposa e logo passar a espancá-la? Ou quem dirá: eu amo os meus filhos, mas não cuidar, não educar, não instruir?
não, de fato, participar da vida dessas crianças. As nossas ações, elas têm que vir acompanhadas, a nossa fala, o que nós dizemos, ela tem que vir acompanhado de obras, de boas obras. Muitos que estão no mundo costumam dizer para a cristandade: de que adianta pregar e não viver? Eles são os primeiros a se levantar para falar assim, e não estão errados. O que é pregado tem que ser vivido. De igual modo, isso serve tanto para os cristãos, tanto para os ímpios, que assim são colocados. Então não adianta alguém chegar para mim ou para você e dizer: irmão, eu creio, ei, mostra-me tuas obras. Vamos ver se no momento de dificuldade, se você vai ir para o lugar, para o caminho mais fácil. Vamos ver se no momento de aflição e tribulação, você vai clamar ao Deus Altíssimo, ou vai preferir pegar as rédeas da situação e agir da forma que você bem entender. Vamos ver se você fará dessa forma. Vamos ver se no primeiro momento de dificuldade, de um deserto que você estiver passando, você vai conseguir sustentar essa fé que você diz ter. Vamos ver. Não adianta falar somente. Necessitamos produzir frutos dignos que demonstra aquilo que nós falamos. Frutos dignos. Quem diz que é cristão e é arrependido, que já se arrependeu dos seus pecados, produz frutos dignos de arrependimento. Mostre esse seu arrependimento com obras. O que nós sabemos a respeito de Judas Iscariotes e de Pedro? Judas Iscariotes, ele produziu frutos dignos de arrependimento? Não. Ele mostrou simplesmente um remorso daquilo que ele tinha feito e logo ele foi fazer o quê? Se matar, se enforcar. Diferentemente de Pedro, irmãos, que ele sim se arrependeu, chorou amargamente. Só que o que mostrou o arrependimento dele? Ele continuou a pregar a palavra. Assim que Cristo subiu aos céus e o Espírito Santo desceu sobre ele e os outros que ali estavam, irmãos, logo no primeiro discurso dele, mais de 3.000 almas foram salvas. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecem a falar que creem, que têm fé, que é cristão, se suas obras, se os seus frutos não condizem. Que o Senhor Deus venha nos ajudar, movendo nossos corações, nos guiando, para que assim possamos fazer segundo a vontade dEle, segundo está escrito na palavra, para a glória e honra dEle.